uma coisa, amigo. Você acredita na existência dos anjos? Você sabia que existem anjos para guardar aqueles que temem a Deus? Você sabia, meu amigo e minha amiga, que os anjos fazem parte do projeto de redenção e de salvação para a humanidade? Eu lhe pergunto, você sabia que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo acreditam na existência dos anjos? Será que existe um anjo para guardar cada pessoa aqui na Terra? Eu convido você a estudar comigo as lições bíblicas do ano de 2019, do primeiro trimestre, que fala sobre batalha espiritual, sobre a beleza do mundo espiritual. E este assunto é o assunto sobre os anjos. Venha aprender sobre este mundo angelical. Eu convido você. O meu nome é Antônio José. Sou professor e presbítero da Assembleia de Deus em Santarém. Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo, a paz do Senhor, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar aqui juntamente com você na segunda videoaula do ano de 2019. Importante a sua presença aqui entre nós. O tema da lição é a lição número 2. E o tema diz a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Extraordinário para a sua vida, para você entender isso. E vamos à nossa lição. O texto áureo desta lição tem como tema: bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Salmo 103, versículo 20. A verdade prática diz: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais, a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Importante também salientar que esta lição tem um objetivo geral. E o objetivo geral diz mostrar os anjos como seres espirituais reais, cujo serviço glorifica a Deus e auxilia seu povo. Esse objetivo geral, ele é subdividido em 4 pontos. Primeiro, a responsabilidade de um professor ou de um aluno é tanto o professor quanto ensinar e o aluno em aprender. Primeiro, expor a identidade dos anjos. Segundo, explicar a natureza e o ofício dos anjos. Terceiro, elencar a ordem hierárquica dos anjos. E quarto, destacar a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel. É interessante para falar para você que, se você está aqui pela primeira vez, convido você a dar o seu like, o seu joinha, a se inscrever no nosso canal e a fazer parte dessa jornada, fazendo com que venhamos estar muito adiante com a palavra de Deus. Você pode compartilhar, aqui embaixo tem uma seta em que você pode compartilhar com os seus amigos em todas as redes sociais. E também você pode me ajudar a propagar esta palavra. Este programa e este trabalho, ele não tem fins lucrativos. Isso é para abençoar a vida de tantos outros que querem aprender a palavra de Deus. Mas vamos aprender a palavra de Deus.
E aqui tem o primeiro tópico, fala os anjos. Os anjos, e ele é subdividido pelo menos em 3 subtópicos. O primeiro tópico é os anjos, e diz quem são eles, é uma pergunta. Segundo, os gregos e os romanos. Terceiro subtópico é na Bíblia. Então, para você ter uma noção importante sobre essa questão angelical, que é uma matéria estudada na teologia, que é o estudo dos anjos, a angelologia, é importante que você saiba, e eu aqui pontuei aqui algumas questões. Primeiro, no ministério de Jesus, quem mais os indagavam eram os fariseus e os saduceus, formado por líderes religiosos. Uma diferença sobre a questão de crença, de fé sobre anjos, é que os saduceus, eles não acreditavam em anjos. Quando se fala em anjos também, é importante dizer que as principais, ou as 3 principais religiões conhecidas como o cristianismo, o islamismo e também o judaísmo, são as 3 principais religiões que elas, na verdade, fazem citações a anjos. Elas acreditam em anjos, com uma interpretação ou entendimento diferente, mas elas acreditam em anjos. Não vou falar aqui de outras religiões, porque vai ter que criar um novo tema e vai precisar de mais tempo aqui para poder, na verdade, apresentar e articular. O que é interessante é que essa questão toda, quando se refere aos anjos, no primeiro tópico é falado essa palavra Septuaginta. Então, para quem não conhece essa palavra Septuaginta, que ela trouxe, na verdade, esse entendimento sobre o nome mensageiro, quer dizer Malak, que é justamente voltado ao enviado, ao mensageiro, que os anjos realmente, eles são mensageiros de Deus, enviados de Deus para um propósito. E Septuaginta, para você ter um entendimento melhor, foi quando 72 principais eruditos, intérpretes, pessoas que conheciam a palavra, o texto, a mais antiga tradução de grego no texto hebreu. E isso, na verdade, foi feita para o uso da comunidade de judeus no Egito. É interessante que a Septuaginta, até hoje, ela é usada como uma fonte de consulta fidedigna quando se refere a algumas questões em que há interpretações diferentes. Outro fator também está no segundo subtópico. No segundo subtópico, ele fala sobre os gregos e os romanos, tá? Os gregos e os romanos. Os gregos, eles tinham, na verdade, convicção de que os anjos tinham alguma coisa como, para você ter um entendimento melhor, era uma mitologia que envolvia deuses e deusas, né? Eles tinham uma visão de divindade para eles, no ponto de vista deles, quando se referia a anjos. Observa também que é algo interessante, é que os anjos, eles fazem parte do projeto de informação do Eterno, de envio de mensagens, de envio de comandos de Deus na terra. Os anjos fazem parte deste projeto. Agora, outro fator também é que na Bíblia Sagrada
que aí fala que é o terceiro subtópico, né? Esse termo malak é um termo voltado para mensageiro de Deus. Mensageiro. E um dos versículos que é inserido aqui está em Salmo 103, versículo 20. E este versículo diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Quem fala isso é o rei Davi, o homem que tinha intimidade com o Eterno, o homem que tinha, na verdade, um homem que tinha um cargo, uma função de político, mas ao mesmo tempo ele tinha a intimidade com Deus, ele conhecia a Deus. E ele fez citações dizendo que os anjos são magníficos em poder. E segundo, os anjos cumprem ordens do Eterno. E terceiro, os anjos, eles obedecem à voz da sua palavra. Ou seja, os anjos de Deus fazem parte do projeto de Deus para envio de mensagens aos homens na terra. É importante também a gente salientar que neste trabalho dos anjos existe várias características que pode-se entender das ações de cada anjo e das atividades e do ofício de cada um. Mas vamos mais adiante. No segundo subtópico, ele tem temas interessantes. E o segundo subtópico fala os seres celestiais para servir. O primeiro subtópico fala a natureza. O segundo fala o ofício. O terceiro fala a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. E também é interessante falar que sobre os seres celestiais para servir, vamos aqui entender essa questão, a natureza. Para você ter uma ideia, um entendimento melhor, eles são sobrenaturais. Também a beleza do mundo espiritual, a beleza do mundo celestial, ela foge muito do entendimento e do alcance racional do homem na terra. A palavra de Deus pode citar também, dando uma pincelada do que nós estamos aqui falando, é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. A Bíblia fala que Paulo, ele teve essa experiência de ter visões e revelações. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas a Bíblia diz que ele ouviu palavras inefáveis. A palavra de Deus fala que ele, na verdade, teve essa experiência extraordinária a tal ponto que, para ele não se ensoberbecer, ele foi permitido ser colocado um espinho na carne, para que ele não se exaltasse ao tal fato de ter ele uma tamanha experiência no mundo espiritual. Se a natureza dos anjos ela é completamente impressionante à vista do entendimento humano, então isso foge da nossa capacidade de perceber o que de fato isso é. Mas outro fator também é que eles têm a capacidade de ver a face do Pai,
a presença do Pai. Lembra que quando Moisés, ele queria e pediu para ver Deus, o Senhor não permitiu que ele o visse, pelo contrário, ele ficou, na verdade, escondido numa rocha, numa penha, para que o Senhor passasse e ele não chegasse a ver o Eterno, porque se um dia ele visse, ele morreria. Por que isso? É simplesmente o fato da beleza do mundo espiritual, que aos homens não tem estrutura física, emocional, de ver a glória do Eterno. Outro fator também está no segundo subtópico, que fala sobre o ofício dos anjos. O ofício dos anjos é o trabalho. O trabalho deles é louvar e glorificar a Deus. A criatura exaltando o Criador. É importante também dizer que eles executam obras em favor de homens e em favor de mulheres, para socorrer e ajudar nas suas dificuldades. E são eles que levam, na verdade, as respostas para o homem. Um fator também que diz aqui no terceiro subtópico, a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. Para você ter uma ideia, 6 características posso citar aqui da presença dos anjos no ministério de Jesus. Primeiro, antes de seu nascimento, Deus enviou o anjo Gabriel, se apresentou a Zacarias e deu a ele a informação e a mensagem que a mulher dele, a esposa dele, ia conceber um homem, uma criança. E esta criança, ela seria responsável para abrir o caminho do Yoshua Mashiach, João o Batista. Também é importante salientar que durante o ministério do Senhor Jesus, as ações e a manifestação dos anjos estavam evidentes. Terceiro ponto, os anjos estavam na tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. A Bíblia fala que enquanto ali ele estava sendo tentado, a Bíblia diz que quando passou aquele processo, os anjos o serviam. Quarto ponto também, os anjos estavam ali no Getsemane, o momento mais cruel que um homem pode encarar a morte. O homem Jesus, sabendo que ele ia morrer, ele passou por esse processo e a Bíblia diz que lá estava presente os anjos no Getsemane, onde a carne do Filho de Deus sentiu, as emoções do homem Jesus sentiu. E também vale ressaltar que ele estava na ressurreição de Jesus. A Bíblia fala e narra também que lá estava, e também estava na ascensão de Jesus. Quando os anjos estavam ali, na verdade, levando o Senhor. E a Bíblia fala que varões e galileus, por que olhais para as alturas? Este Jesus que dentre vós é assunto no céu, assim ele virá da mesma forma como o viste subir. É importante a manifestação dos anjos no ministério de Jesus. Temos muito que aprender com isso, temos muito que entender isso. E é interessante, queridos, que nós
estamos tão distantes dessa beleza e desse mundo espiritual que, por mais que eu passasse horas e horas falando, eu ainda não completava a magnitude da beleza do mundo espiritual de tal forma que a gente não consegue expressar. Mas vamos para o nosso terceiro tópico. O terceiro tópico, ele fala sobre as hortes angelicais. Terceiro tópico fala sobre as hortes angelicais. E o primeiro subtópico diz as hierarquias angelicais. O segundo fala sobre serafins e querubins. O terceiro fala arcanjos. Observe algo aqui para a gente poder compartilhar com você. Não existe nada que nos estimule a buscar a intimidade com os anjos. Nada. É interessante que na Bíblia Sagrada, o conselho de Deus é que a gente busque intimidade com Deus, mas não intimidade com os anjos. É algo importante falar isso, por quê? Porque existem pessoas que dizem que viram anjos, que o anjo visitou, que o anjo trouxe uma mensagem. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque os mormons, o líder do mormonismo, ele recebeu uma mensagem supostamente de um anjo, o mormon. Os testemunhos de Jeová também têm entendimentos diferenciados sobre isso. Os muçulmanos também. Por que eu falei dos mormons, testemunha de Jeová, os muçulmanos, que eles apresentam uma contradição ao que o Evangelho fala, ao que a palavra fala. Paulo, ele era um entendido nos escritos sagrados, e ele chegou a falar em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz a palavra. A palavra diz, o conselho de Paulo é esse: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso quer dizer que, assim como a gente precisa estar, na verdade, preocupados com pessoas que supostamente dizem que viram anjos, porque foi assim que muitas heresias, é assim que muitas seitas foram surgindo e foram criadas. Por isso, e Paulo diz isso, se até um anjo vos falar um outro evangelho que não vos tenho vos falado, que não seja esse, então considere-o maldito. Importante pensar nisso. Um outro fator também está no segundo subtópico. No segundo subtópico fala serafins e querubins. Aqui eu quero colocar uma palavra aqui para sua reflexão. Primeiro, sabe aquelas pessoas que dizem que vê anjos numa facilidade tão grande? Pois é, quando você vai estudar as Escrituras, você vai ver que os anjos que foram enviados ou que aparecem nos relatos bíblicos, eles foram usados como planos estratégicos da redenção ou então do propósito do evangelho na vida dos grandes apóstolos. Observe também que quando em Isaías capítulo 6, versículo 2, aparece os serafins com 6 asas, numa beleza impressionante ao mundo espiritual.
Ele fica boquiaberto, ele fica impressionado com aquilo ali, tudo, mas a manifestação da beleza dos serafins com 6 asas na vida, no ministério do profeta Isaías, era somente para dizer que Deus estava ali sacramentando o chamamento dele como profeta de Deus. Deus estava chamando ele para ser o profeta messiânico. Deus estava escolhendo ele para ser um chamado profeta. Observe também que quando a gente vê nas Escrituras Sagradas o querubim que aparece em Êxodo capítulo 25, versículo 18 a 20, lá na construção dos utensílios, Deus dá uma ordem para Moisés. Na verdade, que a construção em cima da tampa do propiciatório, ali da Arca da Aliança, tinha que ter 2 querubins, um na frente do outro, colado no outro, para representar a glória de Yahvé, a glória de Deus, porque os querubins, eles assistem diante de Deus, diante do Eterno. Então, você percebe muito bem que as manifestações angelicais tinham um porquê, tinham uma razão. Um outro fator também, quando se refere aos arcanjos. Quando se refere aos arcanjos, que em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, salienta realmente a questão, 3 pontos interessantes. Fala do alarido, da trombeta de Deus e da voz de arcanjo. É interessante que essas 3 características, quem trazia era um arcanjo do Eterno. Observe também essa classificação hierárquica que a gente enxerga na questão do arcanjo. Percebe-se também em Judas 1,9. A Bíblia diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou palavra de maldição contra o diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Observe, eu não estou falando aqui de um anjo, e de um querubim, de um serafim. Eu estou falando aqui de uma classificação angelical chamada o arcanjo. E se refere aqui no texto Judas 1,9, se refere ao arcanjo Miguel. Observe que a postura do anjo em referência ao diabo, acerca do corpo de Moisés, né, percebe-se literalmente que o próprio arcanjo Miguel não ousou uma palavra de maldição contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Queridos, isso é profundo. Tem pessoas que estão brincando com o diabo, chuta na cabeça dele, pisa na cabeça dele, faz tantas coisas, dizem tantas questões acerca do inimigo, de Satanás, e a gente percebe nessa postura aqui, a postura do arcanjo Miguel, nesse momento de batalha espiritual acerca do corpo de Moisés, a gente fica impressionado. Precisamos tirar alguma lição disso. E vamos para o nosso 4º tópico: Jesus e o arcanjo Miguel. É importante esclarecer que o comentarista fala sobre o arianismo. O arianismo, ele criou e desenvolveu e difundiu, pelo menos no terceiro século, ele difundiu que Jesus não era 100% divindade. O que é interessante também, ele foi criado, esse movimento do arianismo, por um cidadão chamado Ário. E ele morreu no ano 336. E morreu como, na verdade, um presbítero
Não me lembro bem se era de Antioquia ou de Alexandria, mas o que é importante salientar é que todas as religiões que difundem o arianismo, ou seja, que nega a eficácia ou a divindade de Jesus, uma das religiões é os Testemunhos de Jeová. Tá? Outro fator também é que é uma diferença abissal, como é dito no segundo subtópico aqui. Queridos, a gente tem que separar as duas coisas. Algo é importante ser falado. Miguel, ele é criatura. E é importante que Jesus, ele que criou todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Observe também que, para a gente finalizar aqui, é que Jesus, ele é adorado. Adorado pelos anjos. Adorado, na verdade, por todos os seres angelicais. E essa compreensão precisa ser entendida. Para finalizar, eu quero deixar aqui uma palavra aqui de compreensão para todos. Primeiro, tem pessoas que dizem que vê anjos, que viu anjos, e suas vidas nunca mudaram. Observe aquilo que eu falei lá. No Antigo Testamento, isso só acontecia, porém, havia um marco na vida das pessoas. A vida das pessoas mudava, era transformada. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu te agradeço bastante. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Dê o seu joinha e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e te guarde. Estamos orando por você.